Meus amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. O mês de julho assinala, no dia 5, o nascimento na Terra, em plena Idade Média, de Francesco Bernardone, que passaria a história com o nome seráfico e doce de Francisco de Assis. Vivendo na Úmbria, mas percorrendo algumas regiões da Europa, ele, que de vida mundana e inquieta inicialmente, após conhecer a mensagem de Jesus, se apaixonou completamente por aquelas diretrizes que julgava já conhecê-las. E, efetivamente, fora ele no passado um dos discípulos do Divino Amigo, percorrendo com o Cristo as áridas regiões da Judéia, espalhando o amor e a esperança entre os corações. A sua existência foi muito curta naquele período do século XII, porque ele viveu apenas 44 anos de idade. Mas uma existência na Terra não se notabiliza pela quantidade de anos, mas sim pela intensidade com que se vivem os anos. E ao final da sua existência, ele dedicou-se a criar uma ordem de homens, à época, que trabalhassem pela caridade, pela fraternidade, pelo exercício do amor ao próximo e pela dignificação da pessoa humana, rebaixada socialmente sob quaisquer aspectos a serem considerados. Fez voto de pobreza, voto de castidade, e tomado pelo mal de Hansen, que na época era considerado a doença da ira divina, a doença bíblica, o mal dos deuses para um passado mais recuado, ele se libertaria do carro físico, nos legando, em plena Idade Média, o mais extraordinário exemplo de cristianismo redivivo, de entrega total e de submissão aos ditames da religião do passado, que havia sido profundamente modificada pela intolerância e pela opulência anticristã do Vaticano. Hoje, portanto, mais de 800 anos depois de sua passagem entre nós ainda o evocamos. O próprio Papa argentino, que está atualmente no fastígio da Igreja, resolveu, como todos os papas, abolir o seu nome de batismo, de nascimento, Jorge Mário Bergoglio, e adotou o nome de Francisco. Certamente pela sintonia que tem com esse anjo que desceu das esferas de luz e veio à Terra há 800 anos, nos ajudar a reencontrar o caminho que nós pervertemos e o caminho que nós perdemos para o reencontro com a consciência cósmica, que é a consciência crística. Portanto, ele adota este nome e o nome está em ascensão. Em muitos lugares, os casais estão batizando seus filhos no cartório com o nome de Francisco, numa justa homenagem a esse espírito tão nobre, de envergadura espiritual altíssima, que, segundo informações de Manuel Filomeno de Miranda, já se encontra nas cercanias da Terra, coordenando, em nome de Jesus, todo o processo da grande transição planetária. E informam mais as entidades venerandas que ele está em vias de se reencarnar novamente. 800 anos depois, o suave, doce filho do Poverello, ali da Úmbria, que ouviu o apelo de Jesus na acústica da alma para lhe reerguer a igreja moral que estava desabando, vai emboscar-se novamente na indumentária carnal. Supomos que dentro de 10 anos, aproximadamente em 2030, ele estará de volta aos círculos evolutivos da Terra pelo corpo, a fim de nos trazer novamente uma mensagem alvinitente que resgate o conhecimento de Jesus, mas, sobretudo, os sentimentos que estão faltando aos cristãos da atualidade. Eis porque agora, no mês de julho, recordamos-nos dele,
do seu nascimento, porque a sua desencarnação é 3 de outubro, e também o seu exemplo extraordinário, a sua abnegação, a sua renúncia. O Padre Zezinho teve uma música composta justamente falando sobre os jovens aturdidos da atualidade. E ele diz nos versos finais: quem dera eu encontrasse com Francisco de Assis, vestindo calça jeans ou calça lee, e com ele pudesse seguir adiante, buscando ajudar o mundo a sair da crise existencial que se abate sobre quase todas as criaturas. Eis, portanto, o convite para que conheçamos essa vida admirável, porque a vida de Francisco de Assis é um verdadeiro poema que exalta o amor, e sendo ele a reencarnação de João, o evangelista, que foi primo e discípulo direto de Jesus, um dos autores do último evangelho, eis que ele ingressa no corpo físico, como fez no passado, para vir nos ensinar os caminhos por onde podemos também encontrar Jesus. Desejamos, pois, que cada um tenha a sua noite seráfica e encontre Jesus na umbria, encontre Jesus no polverelo, na casinha humilde da própria intimidade, e entregando-se a Ele para a conquista da plenitude e da eterna ressurreição. Votos de paz e de harmonia para todos. Muito obrigado. Que eu leve a esperança